Eu quero pregar sobre um Jesus missionário. Eu quero falar de um Jesus que, segundo o apóstolo João, no capítulo 1, diz que ele era verbo. Mas João conclui a sua frase dizendo que o verbo era Deus e que o verbo decidiu se fazer carne e habitar entre nós. Eu quero pregar sobre um Jesus que desceu com uma missão que o seu pai o dera. Missão essa que não era qualquer missão. Missão essa que não era digna de qualquer pessoa fazer. Missão essa que muitos outros no decorrer dos anos, os anos passados, tentaram realizar, mas foi achado dolo. Não era digno de realizar esta missão. É preciso um Jesus que é Deus se despir, segundo Paulo em Filipenses 2, da sua divindade, se despir da sua glória, se despir do seu altar, que a Bíblia diz que ele está sentado sobre o trono, mas ele decide agora. Nós estamos aqui conjecturando um Deus que estava nas alturas, um Deus que recebia glória a todo instante, porque segundo a visão de Isaías 6, o templo estremece porque lá tem querubins, anjos de fogo, que o adora constantemente dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor, e toda a terra estremece com o seu poder. Agora este Jesus decide descer do céu, e eu quero que você entenda o peso dessa missão. Se eu pudesse descrever com uma palavra a missão de Jesus, eu descreveria com amor. Não existe outro sentimento maior do que o amor. Somente o amor faz com que um Deus que antes estava longe do homem decide agora se fazer carne e habitar no meio do homem, procurar entender a humanidade da forma que ela é, sofrer das mesmas dores, passar pelas mesmas tentações, enfrentar as mesmas dificuldades. A Bíblia vai dizer que Jesus se torna carne e habita no meio de nós, para cumprir uma missão que ele revela em João capítulo 17. Ele diz: a minha missão nesta terra é glorificar o nome do meu Pai. Para quem não entende a necessidade da missão, é porque ainda não leu Bíblia e ainda não entendeu que o período em que Cristo chega à terra é um período em que estava em silêncio a voz de Deus. A voz de Deus estava calada, silenciada 400 anos. Quantos anos? 400 anos. Ninguém ouvia Deus. Que terrível seria esses dias. Dias sem a voz de Deus. Dias sem a presença de Deus. Dias sem Deus se manifestar. Dias sem cura. Dias sem milagres. Dias sem manifestações, dias sem poder, dias sem presença. Que dias terríveis. Estava em silêncio, era um momento trevio, era um momento em que a humanidade estava longe do Senhor. Muitos até iam aos templos, liam os pergaminhos, mas eram vazios por dentro, já não tinham mais a presença de Deus. Porque o pecado, a iniquidade, as transgressões já tinham separado o Senhor deles. Agora eu quero pregar sobre um Jesus que decide vir romper o silêncio. Eu quero pregar sobre um Jesus missionário que, quando chegou com essa missão, a primeira coisa que ele desfez foi o silêncio da voz de Deus. Porque a Bíblia diz que, estando ele com João Batista o pega,
emerge sobre as águas, e ao levantar, agora a Bíblia, não sou eu, é a palavra. Se você entender e gostar de palavra, você vai glorificar este momento, porque a palavra vai dizer que quando Jesus levanta, o céu que estava calado, mais uma vez se abre para a terra. O céu que estava trancado, mais uma vez é rasgado e aberto para a humanidade. Vem descendo do céu um sinal de Deus. O que? Um pássaro, uma pomba. Ela vem e repousa sobre Jesus. E ao repousar sobre Jesus, uma voz do céu, que há mais de 400 anos não era ouvida, agora volta a se ouvir. Deus fala com a humanidade dizendo: este é meu filho, a quem eu tenho comprazo. Eu quero pregar um Jesus que ama a humanidade. Eu quero dizer que você que entrou aqui, você entrou no lugar onde existe um Deus que te ama. E este amor é um amor incondicional. Pode me ajudar? Se puder, pode ir aí. É incondicional. Porque o amor de Deus, ele não está medido. Ele não está, aleluia, somado somente por aquilo que a gente é, por aquilo que a gente tem. Mas esse amor está dentro da essência dele. E o que quer dizer isso, pregador? Quer dizer que mesmo se eu não amar ele, ele ainda me ama. Mesmo se eu não quiser ele por perto, ele ainda me quer por perto. Esse é um amor missionário. Irmãos, o amor missionário é um amor incondicional. É um amor que não olha, aleluia, para somente o exterior. Ele olha para o interior. Então eu quero que você entenda esse amor. Quando Jesus chega à terra, Jesus vai começar a sua missão. E aqui eu acho algo muito interessante na leitura que fizemos, né? Nos primeiros discípulos de Cristo. Por quê? Porque nós vamos ver que Cristo, ele poderia fazer esta missão sozinho. Ele era Deus. Ele tinha sobre ele o Espírito Santo. Mas ele decide ensinar algo a nós. Olhe para mim, por favor. O que Cristo ensinou a nós nessa mensagem? Que missão não se faz só. Missão não se faz só. Missão precisa de pessoas. Jesus nos ensina a necessidade de alguém para esta obra na terra. Jesus nos ensina a andarmos em comunhão, dependentes uns dos outros. Aleluia, ajudando uns aos outros, suportando uns aos outros. Jesus, quando ele chama os seus discípulos, ele está dizendo: eu poderia fazer só, mas eu quero estar rodeado de pessoas. Porque obra missionária não é somente para um só indivíduo. Seria uma obra egoísta. Obra missionária, na verdade, é discípulo formando discípulo. Jesus deixou claro, Jesus disse: eu vou fazer minha missão, mas enquanto eu faço a minha missão, eu vou ensinar a eles, a quando eu não estiver mais aqui, eles continuarem a missão. Vou repetir para ver se vocês pegaram. Jesus veio e concluiu a sua missão, mas quando ele foi embora, ele deixou uma missão para aqueles que andou com ele. Ou seja, a missão é algo que é passado de um para o outro, é expelido de um para o outro. Talvez você tenha entrado aqui e tenha pensado: eu não sou digno desta missão, eu não faço parte, eu não sei onde eu me encaixo. Talvez isso passe na mente dos jovens: onde eu me encaixo na missão. Talvez isso passe na mente das mulheres: onde eu me encaixo na missão. Mas já foi dito aqui na mensagem devocional que o pastor leu, no Atos capítulo 10, Deus não é um Deus de acepção. Jesus verdadeiramente não veio, aleluia, com acepção.
Ele veio e escolheu pessoas para fazer a obra. Ele escolheu pessoas que não tinham cargos públicos, que não tinham riquezas aparentes. Ele escolheu pessoas que apresentavelmente, aleluia, não se vestiam bem, que financeiramente falando não eram bem estruturados. Provavelmente as pessoas que Jesus escolheu, ou seja, os discípulos que ele escolheu, eram pessoas que já tinham sido rejeitadas nas escolas de Rabi, pessoas que não serviam para a obra religiosa daqueles dias, e já tinham sido descartados, esquecidos. Porque para uma pessoa voltar a fazer as suas atividades comuns, era preciso primeiro que os rabis dessem como negado o direito de fazer algo dentro da obra. Mas a Bíblia diz que Jesus vem passando, aí João Batista olha e diz assim: eis de aí o Cordeiro que salvará o mundo, eis aí o Cordeiro de Deus, eis aí, é esse que carrega a missão. Ei, eu sou só um precursor, eu sou só a voz que clama no deserto. Logo, logo essa voz vai se calar, mas ele é o Cordeiro de Deus. Ei, quem se encostar nele vai entender que dele vai sair a missão que salvará a humanidade. Aí a Bíblia diz que 2 dos discípulos de João, André é um deles, a Bíblia descreve isso, vai e segue Jesus. Jesus o vendo, Jesus pergunta e diz: por que me segues? O que queres aqui? O que busca? Ele disse: mestre, aonde tu mora? Vem, segue-me ver. O que eu acho interessante, igreja, nessa mensagem, é que eu não vejo dificuldade nas pessoas que vão até Jesus em ouvir a frase de Cristo dizendo: segue-me, vem ver. Hoje em dia nós estamos vivendo dias onde pessoas inventam dificuldades para fazer a obra de Deus. Hoje em dia eu vejo pessoas fazendo dificuldades para evangelizar, para entregar panfleto, para missionar na casa de uma pessoa afastada. Hoje em dia eu vejo até mesmo um afastado fazendo dificuldade para retornar à casa do Senhor, endurecendo o coração para uma palavra salvífica e cheia de amor. Hoje, nos dias atuais, nós estamos vendo, aleluia, não somente muitos crentes desprezando a missão, mas estamos vendo também pessoas que necessitam desse amor, desprezando a graça que salva. Esta palavra não é só para a igreja, esta palavra também é para o mundo. Esta palavra não é só para nós cristãos, essa palavra encaixa para aquele que saiu, para aquele que estava mas não está mais, para aquele que ainda não entrou e não quer entrar. Esta palavra se encaixa para todo mundo. Quando Jesus disse: você quer ver onde eu moro? Vem ver. Não teve dificuldades, eles não inventaram nada. Eles largaram tudo que estava fazendo e disse: eu vou ver. Foi, ficou com Jesus, aprendeu com Jesus, ouviu Jesus, não se aguentou, porque quem conhece Jesus verdadeiramente não é mais o mesmo, não volta mais da mesma forma. A Bíblia diz que ele, ouvindo Jesus, André corre até Pedro e diz: vem rápido, porque nós achamos o Messias, nós achamos aquele que vai ser digno de concluir a missão, nós achamos aquele a qual a lei e os profetas falam sobre ele. Venha, venha. E quando Pedro chega sem nem dar uma palavra, a Bíblia diz que Jesus olha para ele e diz: tu és Simão,